Escrito em 1904 por Machado de Assis, Esaú e Jacó é o penúltimo livro de Machado, e é o livro que descreve os grandes conflitos entre os irmãos Pedro e Paulo. No início da obra, vemos que o livro é baseado a partir dos manuscritos do conselheiro Aires, que é um dos personagens principais da obra e o homem que sempre tentou buscar a paz entre os irmãos gêmeos. A partir disso, o narrador se apropria dos escritos para assim contar a história. Ainda no começo da história, vemos Natividade, mãe de Pedro e Paulo, ainda grávida e ainda uma cabocla adivinhadora, para saber o que seria do futuro de seus filhos gêmeos. Nisso, a adivinhadora diz que eles seriam grandes homens e pessoas influentes na sociedade, mas que nunca teriam uma boa relação e que nunca seriam amigos. Após os dois irmãos nascerem, eles já apresentavam grandes rivalidades entre si. E ao decorrer da história, vemos que o livro faz grandes referências ao período político da época. Pedro, quando maior, era um homem que defendia a política monarquista e Paulo era republicano. Nisso, os dois cravam uma grande batalha entre si, em relação às suas políticas, e ambos viram deputados de seus respectivos partidos. Depois de um tempo, os dois irmãos conhecem uma mulher chamada Flora, a qual aumentará ainda mais os conflitos entre os dois. Após se conhecerem, Pedro e Paulo se apaixonam por Flora, mas é aí que estava o problema. Ela também era apaixonada pelos dois irmãos. Com isso, pai de Flora, Batista, consegue um cargo de presidente na província, ao norte do país, e Flora teve que o acompanhar, deixando Pedro e Paulo para trás. Mas após um tempo, houve um golpe dado no governo, e o país deixa de ser monarquista para ser republicano. Nisso, Batista perdeu seu cargo político e retorna novamente para o Rio de Janeiro com Flora. Após seu retorno, Flora vai para a casa do conselheiro Aires, para poder assim encontrar respostas para seus questionamentos e dúvidas, se o seu amor era para Pedro ou para Paulo. Eram tantas dúvidas na cabeça de Flora que ela acabou enlouquecendo e morrendo. Mesmo ainda com a morte de sua amada, a disputa entre Pedro e Paulo ainda existia. A briga ainda era em base de suas diferentes ideias políticas. Com o passar do tempo, mãe de Pedro e Paulo adoece. Já em seu leito de morte, Natividade faz um último pedido aos dois irmãos, que eles prometessem se reconciliar e se tornarem amigos. Assim, eles aceitam a promessa da mãe. Mas como a rivalidade entre os dois era maior, eles acabaram se esquecendo da promessa e continuando suas brigas e divergências até o fim.